Então, meus amigos, dando continuidade aos atos registráveis ou praticáveis no âmbito da junta comercial. O terceiro tipo de ato que é praticado no âmbito da junta comercial tem a ver com o dever de escrituração dos livros empresariais. Existem livros empresariais obrigatórios universais, por exemplo, o livro diário. Existem os obrigatórios específicos, livros de ações nominativas em SAs, livros relacionados à emissão de duplicatas para sociedades que trabalham com a emissão de duplicatas. E existem livros facultativos, o livro almoxarifado, o livro conta corrente, que são livros que, se não preenchidos, não geram para o empresário nenhum tipo de sanção. São livros baseados apenas na noção de organização interna por parte do empresário, EIRELI ou sociedade. Estes livros só terão a chamada eficácia probatória em juízo, leia-se, faz prova a favor do empresário e também contra o empresário. Haja vista o princípio da unicidade da prova nesses livros empresariais. Estes livros, tal como falado agora há pouco, terão eficácia probatória em juízo se, além de preenchidos em uma forma contábil, ou seja, ordem cronológica de dia, mês e ano, no vernáculo, moeda corrente, através de uma escrituração que respeite as regras da contabilidade e através de um contabilista, um indivíduo que seja regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, com exceção, segundo a lei seca do Código Civil, daquelas localidades que não conte com esse tipo de profissional, onde se permite excepcionalmente, cada vez mais raro hoje em dia, que alguém que não tenha diploma de curso superior em contabilidade possa preencher tais livros, desde que domine técnicas básicas de contabilidade. Além desses requisitos, nós ainda temos o requisito ausência de borrões, de rasuras, de escrituras à margem do livro. São todos os requisitos intrínsecos. E um único requisito extrínseco, que é a prévia autenticação dos livros em junta comercial. Se eu reúno esses requisitos, requisito extrínseco único, autenticação prévia em junta comercial. Requisito intrínseco número 1, obedecer a uma forma contábil e uma ordem cronológica de dia, mês e ano. Requisito número 2, moeda corrente, de curso forçado, reais. Requisito número 3, não possuir rasuras, não possuir borrões, não possuir escritos à margem do livro. Requisito número 4, o livro ser preenchido com observância do vernáculo em português. Eu terei, com a compilação desses requisitos, um livro empresarial que faz prova em juízo. Leia-se, eficácia probatória em juízo. Esse livro empresarial, ele gera uma presunção iuris tantum em favor do empresário. Se constar no meu livro empresarial que determinado empresário é meu devedor em face de um título de crédito duplicata, inverte-se o ônus da prova em meu favor. Ele é que tem que provar que ele não é devedor, segundo está inscrito no meu livro, que preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos. É ele que deve fazer prova de que houve adimplemento próprio ou impróprio. Adimplemento próprio, pagamento. Impróprio, dação em pagamento, prescrição, hipóteses em que houve permuta. Ou seja, qualquer forma que extingue a obrigação, mas que é diferente do termo pagamento. Quem tem que fazer essa prova, se o meu livro preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos, é aquele que consta no livro como devedor. A chamada eficácia probatória do livro empresarial em juízo. Cuidado com esse item. A eficácia probatória do livro empresarial em juízo é uma eficácia probatória que torna o livro uma prova indivisível. Eu não posso pegar só apenas a parte que me interessa no livro e levar essa cópia ao conhecimento do juízo. Eu preciso levar o livro por inteiro. E eu preciso de estratégia processual para saber se essa exibição do livro por inteiro vai me trazer mais ou menos desvantagens do ponto de vista da instrução processual. Nada impede também que parte contrária possa incidentalmente suscitar a exibição de documento.
Então, livros empresariais, escrituração dos livros empresariais, dever do empresário. Prévia autenticação dos livros empresariais em junta comercial. É um dos atos praticados no âmbito da junta, juntamente com a matrícula e o arquivamento que nós vimos em vídeo anterior. Visto isso, a gente também precisa falar de uma quarta categoria, que para boa parte da doutrina não é considerada uma quarta categoria, mas autores como Ricardo Alexandre citam como quarta categoria de ato praticado no âmbito da junta comercial, que é a hipótese de averbação. Muitos autores tratam a averbação como uma derivação do arquivamento. André Santa Cruz, por exemplo, trata como uma espécie autônoma. O que seria a averbação? São todas as atualizações e alterações que são feitas à margem do arquivamento originário, do ato constitutivo originário, contrato ou estatuto social. Aumentou o capital social? Precisa averbar em junta essa alteração. Publicou no Diário Oficial do Estado? Publicou. A tua averbação tem eficácia erga omnes e não só inter partes. Mudou o quadro societário, entrou, saiu sócio. Precisa averbar em junta comercial essa alteração para que possa valer perante o terceiro de boa-fé. Eficácia erga omnes. Promoveu transformação societária. De sociedade limitada, você se converteu em sociedade anônima com o intuito de comercializar ações em bolsa de valores. Precisa averbar em junta comercial essa modificação. Então, essa quarta categoria, que muitos denominam como uma derivação do arquivamento, determinados autores, como o André Santa Cruz Ramos, trata como uma categoria autônoma. E que você, na dúvida, numa segunda fase do exame de ordem, numa segunda fase de qualquer outro concurso, ou na sua vida acadêmica, inclusive na minha prova, deve levar em consideração como sendo uma quarta categoria. Então veja que ao final desse segundo vídeo, nós chegamos ao consenso de que no âmbito da junta comercial nós praticamos 4 espécies de atos. Matrícula, auxiliares de ato de comércio, exemplo, intérpretes, tradutores, leiloeiros, gerentes gerais de armazéns ou trapicheiros, arquivamento ex tunc, arquivamento ex nunc, tendo como diferença entre essas duas espécies 30 dias após a assinatura do contrato ou estatuto social, arquivamento como condição para que a sociedade tenha personalidade jurídica própria, tenha autonomia negocial, tenha autonomia patrimonial e tenha legitimidade ad causam, legitimidade para estar em juízo. Escrituração sendo dever do empresário e o ato autenticação prévia em junta comercial como sendo um requisito extrínseco para que esse livro empresarial tenha eficácia probatória em juízo. E por último, o ato averbação, alterações à margem do arquivamento originário que precisam ser informadas à junta comercial para que se um dia você precisar comparecer à junta comercial e requerer uma certidão, essa certidão possa espelhar com a maior proximidade possível a realidade e a atualidade da empresa. Inclusive, em caso de decretação de falência, hipóteses do artigo 94, inciso 1º, 2º e 3º da Lei de Falências, Lei 11.101 de 2005, não escriturar livros empresariais é inclusive crime falimentar. Não averbar alterações à margem do arquivamento originário pode ser um dos atos presumidos de falência, 94, inciso 3º da Lei de Falências. Então, com base nesses 4 atos que nós narramos, um no primeiro vídeo e os outros 2 agora no segundo vídeo, você tem boas noções gerais do que seriam os 4 atos praticados no âmbito da junta comercial. Aconselho que você leia o Código Civil com atenção, aconselho que você leia uma doutrina com uma certa atenção e com mais vagarosidade, e junto com essa aula, também faça uso das anotações vistas em sala de aula. Com base nisso, desejo a todos um bom estudo e até as próximas aulas, não é? Um forte abraço, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você está vendo esse vídeo. Muito obrigado.